Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado hoje, minha amiga Letícia Ramacho. Lê, boa noite para você, tudo bem? Tudo certo, boa noite, Eduardo, boa noite para você que nos acompanha. Hoje, 30 de julho, é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. A data foi instituída em 2013 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a situação das vítimas desse tipo de crime que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A ONU, no Protocolo de Palermo, define tráfico de pessoas como uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos e consiste em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa mediante coação, abuso, fraude, grave ameaça ou violência. Seja qual for a maneira, a finalidade sempre é a de exploração. E os números revelam o quanto é importante, necessário e urgente enfrentar esse problema mundial. E o Brasil não foge muito a essa triste realidade. Nesse primeiro bloco, a gente conversa com Francisco Alan Santos, assistente social, integra a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB, também a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, aparece aqui conosco. Aqui é o cumprimento. Boa noite para você, Francisco. Muito obrigado por atender o nosso convite nesse dia em que precisamos mesmo chamar a atenção da sociedade brasileira, né? Boa noite a vocês pela acolhida, né, e aos telespectadores que estão nos assistindo. Boa noite, seja sempre bem-vindo, Francisco. Francisco, eu começo perguntando para você como é que é o trabalho da CNBB para conscientizar as comunidades sobre esse tema tão delicado como a gente viu na reportagem agora, né? Então, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assume essa temática bastante presente aqui no Brasil e em todo o mundo, né, a partir de 2009, quando ela cria 2 GTs que trabalham a questão da temática do trabalho escravo e do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Em 2014, com mais consistência, a partir da campanha da Fraternidade e Tráfico Humano, e 2016 com uma criação de uma comissão especial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. De lá para cá, essa comissão ela vem atuando enquanto igreja nos diversos espaços, né, das comunidades, das dioceses e dos regionais que compõem a CNBB, em processos de formação com os agentes de pastoral, mas também com incidência, o uso da criação de materiais a partir das mídias sociais para disseminar a informação do tráfico de pessoas. E Francisco, a gente vai até mostrar, daqui a pouco a gente tem imagens de uma cartilha que a CNBB possui para conscientizar os cristãos sobre o tráfico humano. Como que esse documento foi montado? Explica um pouquinho para a gente. Então, a nossa cartilha, nas trilhas do enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela nasce a partir de uma discussão dessa própria comissão, né, de se criar um material que pudesse subsidiar, né, os diversos grupos ligados à nossa igreja católica e de outras igrejas também irmãs, que possam utilizar esse material no intuito de se informar o que é o tráfico de pessoas, como abordar essa temática que é bastante difícil ser abordada dentro da sociedade, principalmente com os grupos vulneráveis, né, nessas comunidades e territórios espalhados. Então, é um material que vem para se somar aos diversos outros materiais de outras pastorais que atuam também com essa temática, um material formativo, que a gente vai encontrar dados, que a gente vai encontrar ilustrações e, sobretudo, apontamentos de outros materiais que podem ser acessados para subsidiar, né, os agentes de pastoral ou a sociedade de forma geral sobre essa temática. Agora, tão importante como ele é, e tem demonstrado isso, você conversando com a gente, Francisco, como é que as pessoas, de uma forma geral, podem acessar esse documento, essa cartilha, para se orientar? Até o convite, né, para que essas pessoas se reúnam também em comunidade, como acontece muito, né? Então esse material ele pode estar acessado no site da CNBB, há um site, esse que aparece certamente aí na tela, né, o site é cepastcnbb.org.br, lá tem uma biblioteca onde vai estar a nossa cartilha, nós estamos aí já num pré-lançamento da 2ª edição dessa cartilha mais atualizada e lançaremos também uma em formato virtual na língua espanhol.
né, para que as pessoas possam estar acessando esse material que é riquíssimo, que pode ser utilizado nos nossos encontros, nas comunidades, nos espaços escolares, onde a gente também tem atuação para trabalhar com a juventude, com os adolescentes, com as crianças, né? Então, é um material riquíssimo que dá para a gente utilizar nesses diversos espaços e em outras ações também que possam ser desenvolvidas pelas pastorais. E, Francisco, além desse trabalho de conscientização, a CNBB também atua em outras frentes para erradicar o tráfico de pessoas. Como que é a atuação da conferência nesse sentido? Então, a CNBB, ela, além de possuir essa comissão especial, ela também se insere em outros espaços dentro da sociedade, né? Os conselhos, mas principalmente espaços públicos que discutem essa temática, né, da migração, das migrações, da migração forçada, do tráfico de pessoas, do trabalho escravo. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos algumas audiências com o Ministério da Justiça, né, sobretudo cobrando a implementação do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que vai ser lançado no dia 30, né, o 4º plano, no dia 30 de julho, será lançado esse plano. Então, a CNBB, ela se insere nesses espaços, levando também essa discussão na criação de estratégias para que, de fato, possa enfrentar essa problemática que é muito presente nas comunidades, sobretudo em regiões muito vulneráveis. Agora, Francisco, a gente viu na reportagem de abertura do programa de hoje, há muitas modalidades desse tipo de crime, né, que acontece no Brasil e também em todo o mundo, 40 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo. Aqui no Brasil, qual o contexto mais comum que costuma levar ao tráfico de pessoas? Existe um cenário dominante? Então, infelizmente, a desigualdade social e as condições socioeconômicas são um dos principais eixos, né, que fazem com que pessoas, homens ou mulheres, crianças ou adolescentes e jovens possam ser aliciados e caírem nessa rede do tráfico de pessoas. Aqui no Brasil, de forma mais específica, tem 2 modalidades muito presentes, que é o tráfico para fins de exploração sexual, que na grande maioria as vítimas são mulheres, né? A população LGBT também é inserida, né, nesse viés, e o trabalho escravo, né, que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, seja na zona rural ou na zona urbana. Então, são 2 modalidades muito crescentes no Brasil. Em 2023, por exemplo, segundo os dados da campanha nacional da CPT de combate ao trabalho escravo, mais de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras foram encontrados em situação de escravidão no Brasil. Então, são modalidades muito presentes, muito atuantes, né? Há uma rede criminosa por trás de todo esse processo de aliciamento. Então, qualquer pessoa, né, está vulnerável a cair nessa situação. E, Francisco, nos trabalhos de campo, vocês notam que as comunidades têm consciência da gravidade e do risco do tráfico de pessoas, ou muitas vezes até a situação de muitas pessoas é confundida na comunidade e acabam normalizando esse tipo de coisa? Então, quando a gente vai para as comunidades fazer os encontros de formação, né, exibir algum filme, por exemplo, o filme Pureza, que foi lançado ano passado e ainda é circulado no Brasil, muitas pessoas criaram o impacto de dizer, nossa, eu achava que essa questão de escravidão, de tráfico de pessoas não existia, isso era coisa lá do Brasil colônia, né, no passado. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que essa realidade não existe, que é ficção, mas tráfico de pessoas não é ficção. Né? Outras pessoas que sabem que essa problemática existe, mas têm medo de falar sobre esse tema, a depender da região onde moram, porque é visível essa situação, mas têm medo de denunciar. Então, assim, e outras pessoas que normalizam essas formas de exploração. Então, trabalho escravo, tráfico de pessoas não são formas de ser normais, né, num país contemporâneo como o Brasil. Né, a gente precisa identificar esse crime, a gente precisa denunciar. Então, a sociedade ela também tem esse papel para que, de fato, a gente vá quebrando esses muros, né, do senso comum e que, de fato, a gente possa disseminar informação, né, para prevenir e orientar as pessoas como atuar perante uma situação dessa. Denunciar, não é, Francisco, é o principal meio para acabar com esses grupos criminosos que agem fazendo esse tipo de crime que é o tráfico de pessoas, mas principalmente cuidar das vítimas, né?
dar esse acolhimento às pessoas que passam por esse trauma muito grande na vida? A denúncia ela é a porta de entrada, principalmente para a criação de estratégia de políticas públicas, né, para o enfrentamento desse crime, mas, sobretudo, para acolher, né, essas pessoas que têm os seus direitos fundamentais violados, né, a sua dignidade enquanto pessoa humana violada. Então, um atendimento humanizado, uma escuta humanizada e um colhimento de uma denúncia que possa ser também humanizado é extremamente importante, né? A nossa experiência enquanto CPT, por exemplo, quando nós recebemos as denúncias, a gente tenta criar uma confiança entre o trabalhador e nós, agentes de pastoral, para que depois, nessa confiança que ele vai adquirindo, né, ele vá contando um pouco essa situação que foi vivenciada, porque nem todas as pessoas que passam por essa situação, ao denunciar ou buscar ajuda, elas vão logo dizendo que passaram por essa situação, porque o direito foi tão violado que elas se sentem, às vezes, culpadas, né, se sentem com medo, porque confiaram em outras pessoas e essas pessoas a levaram, infelizmente, a vivenciar essa violação de direitos. Então, uma escuta especializada e um acolhimento humanizado é essencial para atender essas vítimas. E, Francisco, pelo que você tem acompanhado, né, nesse trabalho, a sociedade está evoluindo com relação ao combate ao tráfico de pessoas? Tem tido mais denúncias? Então, é necessário que a sociedade ela tome conhecimento desse crime, né? Infelizmente, como eu disse, né, tem pessoas que têm medo, às vezes, de denunciar, sabem que uma pessoa está sendo explorada no trabalho escravo doméstico, né? Mas é aquela coisa, não é aqui em casa, é o vizinho. Então, a gente precisa perder esse medo, né, e enfrentar, né, porque quando a gente sabe de uma situação dessa e não denuncia, a gente está sendo omisso, ou seja, contribuindo para que aquele crime, aquela violação permaneça ou se perpetue. Então, assim, a sociedade, ela precisa ter essa consciência do seu real papel, né, enquanto sociedade humana que denuncia essa prática, que não condiz com esse crime. Então, há um esclarecimento da sociedade, mas é preciso esse empenho, né? Apoiar as ações de mobilização, as ações de prevenção que existem, né? Que são promovidas pelos diversos órgãos e pelas instituições, dentre elas a própria igreja, né? Que assume essa temática bastante ousada e que o Papa Francisco também, em muitas de suas manifestações, diz que nós somos convidados a nos engajarmos enquanto sociedade no enfrentamento dessa chaga social que é o tráfico de pessoas. Agora, para a gente encerrar, Francisco, eu queria perguntar para você. A gente falou da sociedade, do envolvimento dela, da CNBB, com essa campanha belíssima de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas no que cabe ao poder público que tem poder de polícia. O que tem sido feito em relação a esse crime? Então, o crime de tráfico de pessoas, existe uma série de órgãos que fazem a fiscalização, que a gente chama de grupos de repressão contra o tráfico de pessoas ou trabalho escravo, né? O que é preciso? É preciso que os governos, né, nas suas diversas esferas, possam fazer investimentos, né, para que esses mecanismos possam ter mais pessoas que vão fiscalizar, né, esse crime, seja na zona urbana ou rural, né, ter espaços de acolhidos, mecanismos de assistência social que possam estar adequados a acolher esse público. Então, políticas públicas, investimento em políticas públicas, né, de repressão e de acolhimento, né, de reinserção dessas vítimas na sociedade são extremamente importantes. Com certeza, a gente espera, né, que fiquem sempre em cima, que a sociedade toda se conscientize dessa problemática. Francisco, quero agradecer muito a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Eu que agradeço o espaço e podem contar conosco, com a comissão, você que nos assiste, pode estar nos acionando, né, e naquilo que precisar a gente estará sempre à disposição. Pois é, né, Francisco? Parabenizar você, a CNBB, por essa campanha, por alertar toda a sociedade e principalmente o que você disse, né? É um assunto que diz respeito sim a todos, porque qualquer um está sujeito a ser vítima desse crime. Muito obrigado, um abraço para você, querido. Um abraço, bom trabalho. Boa noite. Pra você também. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que nesta noite fala sobre o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas.
E um vídeo da TV Justiça ajuda a entender melhor como atuam as quadrilhas, quem são as vítimas e o que diz a lei brasileira sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é um crime e uma grave violação de direitos humanos. É invisível, clandestino, coloca em risco a vida, fere a liberdade e a dignidade das vítimas. No Brasil, o tráfico humano com a finalidade de exploração sexual é o mais frequente, mas existem diversas modalidades desse tipo de crime. Entre elas estão o tráfico para fins de servidão doméstica, para adoção ilegal, trabalho análogo a de escravo e até mesmo para doação involuntária de órgãos para transplante. Em 2016, ao atualizar a legislação, o Brasil celebrou avanço no combate ao tráfico interno e internacional de pessoas. A Lei número 13.344 ampliou o enfrentamento ao crime, trabalhando em 3 eixos: prevenção, proteção à vítima e repressão. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão, mais pagamento de multa. A punição é aumentada caso o crime seja cometido por funcionário público ou contra crianças, adolescentes e idosos. A penalidade também pode ser agravada quando a vítima é traficada para o exterior. Até a edição desta lei, o Código Penal só tipificava o crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Em geral, as vítimas do tráfico de pessoas são mulheres, homens, crianças e adolescentes em alguma situação de vulnerabilidade social, econômica ou cultural. Se você conhece ou desconfia de alguém, denuncie o crime. O Disque 100 e o Ligue 180 são serviços gratuitos para denúncias de violações de direitos humanos. Funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A sua identidade e a da vítima serão preservadas. É direitos humanos, é proteção. TV Justiça. Preservar é essencial. E para conversar com a gente sobre a legislação e o combate ao tráfico de pessoas, agora a gente conversa com a Cláudia Tirelli, que é defensora pública, integrante do Grupo de Assistência e Proteção à Vítima de Tráfico de Pessoas da Defensoria Pública da União. Ela já está aqui. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Letícia. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores de hoje. Para a gente começar, gostaria que a senhora explicasse para a gente como que é a atuação do Grupo de Trabalho Assistência e Proteção às Vítimas do Tráfico de Pessoas. A Defensoria Pública da União, há cerca de 10 anos, entendeu ser importante a atuação em alguns temas estratégicos, para a proteção de grupos vulneráveis na sociedade. E dentre esses grupos de trabalho que foram criados, foi criado o Grupo de Trabalho de Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas. É um grupo de defensores que atua estrategicamente nesse tema em defesa da vítima. O foco é trabalhar ações de prevenção e também de assistência e proteção às vítimas do tráfico. E a gente trabalha a partir de cursos de capacitação, da elaboração de cartilhas, ministrando também cursos para agentes públicos, como assistentes sociais, pessoas que tenham contato direto ou indireto com as vítimas de tráfico, E também a gente participa de algumas ações de repressão, sempre com foco no encaminhamento dessa vítima para que ela consiga, ter um retorno aí à sua vida, consiga reescrever a sua história a partir dessa situação traumática que envolve o tráfico de pessoas. Doutora Ana, boa noite para a senhora. Obrigado por participar aqui conosco desse Aparecida Debate tão importante nesse dia 30 de julho, em que é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, esse crime hediondo de grave violação aos direitos humanos. A gente viu na abertura desse bloco com a senhora um vídeo institucional da TV Justiça em que houve um avanço, Foi atualizada a lei que trata do tráfico de pessoas aqui no Brasil. De uma forma geral, a senhora diria que a lei é considerada eficiente para combater esse crime? Sim, no cenário internacional, a legislação brasileira, que é a 13.344 de 2016, ela é considerada uma legislação bem avançada. Até esse momento, era considerado crime no Brasil apenas a exploração sexual. E com o advento dessa nova legislação, outras situações, que são situações de tráfico, passaram a ser aí criminalizadas, que envolve adoção ilegal, envolve o tráfico de órgãos, o trabalho análogo à escravidão e também qualquer tipo de servidão. As situações são inúmeras, E é interessante, Eduardo, que quando a gente começa a falar sobre tráfico de pessoas,
a primeira sensação que as pessoas têm é algo tão distante, é uma situação, é um crime que não deve acontecer no nosso dia a dia. Onde eu vou encontrar uma situação como essa? E, na verdade, é o contrário. É um crime que está sob os nossos olhos e basta ter um olhar treinado para a gente conseguir identificá-lo, né? As situações são as mais diversas possíveis. Doutora, eu queria então que a senhora até explicasse para a gente que crimes são esses e que podem estar tão perto da gente. Como é que a gente pode treinar até nossos olhos para estar percebendo, muitas vezes, um desses crimes? É interessante, assim, primeiro, o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais lucrativo do mundo. Ele se pede apenas para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Em sendo um crime tão lucrativo, as redes, né, as organizações criminosas, elas estão muito bem preparadas. E elas usam-se de diversos artifícios para seduzir as suas vítimas. Com o advento da internet, né, essa sedução, esse aliciamento, ele ocorre muito também pela internet. Então, nós temos situações, desde aquela situação clássica, que às vezes é difícil de identificar, eu sempre comento isso. Olha, todos nós conhecemos alguma menina que saiu de uma família muito humilde, de uma cidadezinha distante, do interior, às vezes de um outro estado, e foi morar com uma família mais abastada, numa cidade um pouco maior, com a promessa de que ali ela teria condições melhores de vida. Só que muitas vezes, o que acontece? A promessa era de que a menina seria tratada e educada como os demais filhos da família. Mas, na realidade, é uma pessoa que passou a vida servindo essa outra família. Ou ela estudou muito pouco, ou nem estudou. Ela passou os seus dias e sem descanso nenhum cuidando da casa, cozinhando, cuidando das crianças. Quando essas crianças cresceram, né, e fizeram a própria vida, ela não teve essa oportunidade, ela continuou com aquela família, ela não tem uma profissão, ela nem sempre, né, muitas vezes não criou a própria família, e ela passou a vida a serviço de outros. Aquilo, por mais que a vítima muitas vezes identifique, e é interessante porque elas dizem isso, tanto as pessoas que estão explorando como a vítima, é comum você ouvir a seguinte frase: mas é como se fosse da família. Como se fosse da família, é uma situação em que a vítima às vezes tem até gratidão pelos exploradores, mas que no frigir dos ovos é sim uma situação de tráfico de pessoas e também de trabalho escravo doméstico. Então, situações como essas, se você não tem um olhar treinado, você não identifica. Um outro ponto mais comum, que é o que tem acontecido muito agora, são os convites pela internet, né? Quer dizer, tem um príncipe encantado do outro lado do mundo me convidando para conhecê-lo e morar em outro país, onde eu terei muitas oportunidades e serei tratada como uma princesa. Será que é isso? Né? Tem alguém se dizendo um grande empresário, um olheiro de futebol e me convidando para jogar futebol nos Emirados Árabes ou em qualquer outro país em que eu possa me fazer e possa explodir a minha carreira profissional. Muitas vezes esses convites são reais, claro que são. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a quantidade de situações que acabam desembocando numa situação de exploração e de tráfico é um quantitativo muito alto e muitas vezes a vítima tem muitas dificuldades de pedir socorro e de voltar ao país. Eu ia entrar nesse assunto com a senhora, porque o pior é que para a família da vítima, né, é como se a pessoa desaparecesse no mundo, né? Eduardo, e assim, não só desaparecer, sabe? Porque algumas organizações, elas fazem da seguinte forma, além da documentação que elas retêm também o celular. E elas devolvem esse celular em alguns dias, em alguns momentos, para que, sob a supervisão delas, essas vítimas entrem em contato com familiares no Brasil e digam que está tudo bem. Então, é difícil até a família conseguir entender que há uma situação de violência, há uma situação de restrição de liberdade para conseguir buscar apoio e proteção. E, doutora, para erradicar esse tipo de crime é muito difícil, muitas vezes até para descobrir que ele está acontecendo.
Sim, como ele é um crime complexo, né, multifacetário, é interessante porque as organizações, elas buscam o quê? A vulnerabilidade da vítima. Então, vamos falar daquela pessoa que quer ser um jogador de futebol, uma modelo internacional. Então, elas vão trabalhar aquele sonho, né? Então, a partir da sua vontade e a partir de uma conduta que primeiro vai trazer a vítima para a confiança do criminoso, e essa conduta, esse aliciamento, ele dura, às vezes, muito tempo, meses, ano, até que a pessoa consiga, né, a pessoa caia naquela conversa, naquela situação e se mude, enfim, aceite a proposta oferecida. Então, por tudo isso, e às vezes até uma situação, Letícia, no caso, por exemplo, da adoção ilegal, há pessoas, né, que, enfim, engravidam muito jovens, ou tem uma situação mais difícil, não tem, né, o pai da criança às vezes não está ali próximo, não dá apoio. Então, o que acontece? As redes criminosas se aproveitam dessa situação, né, de vulnerabilidade da mãe, para que aos poucos, elas com a proximidade, oferecendo ajuda, às vezes durante a gestação, assim que o bebê nasça, elas consigam convencer a mãe a entregar o seu filho com a promessa de que aquela criança vai ter uma vida melhor numa outra família. Só que nem sempre isso acontece, não se sabe para onde vai a criança e, inclusive, se essa criança será usada para fins de extração de órgãos. Então, é um risco muito grande que se corre. E a dificuldade toda está nessa, pela forma, assim, variada de aproximação, né, do criminoso e também pela dificuldade da vítima entender, né, pela relação de confiança que é construída, que ela está caindo num golpe. Agora, o tráfico de pessoas, pelo que a gente está notando aqui no transcorrer do programa, doutora, ela vai respeitando vários processos, né? Começa primeiro com o aliciamento, vai até a exploração e o confinamento da pessoa, digamos assim, né? E a depender do tipo de exploração, esse confinamento muitas vezes não envolve um confinamento, assim, correntes, portas trancadas, como a gente tinha falado, né, inicialmente, da questão, por exemplo, da pessoa que fica por muitos anos da sua vida servindo alguém como uma serviçal doméstica, né? Ela não é trancada. Ela não está ali acorrentada, ela pode sair a qualquer momento, só que são correntes invisíveis, são correntes ligadas muitas vezes a esse sentimento de gratidão. No caso de uma vítima, por exemplo, né, que vai para outro país e acaba sendo explorada, né, sexualmente, ela vai muitas vezes com a promessa de que ela vai trabalhar num hotel, ela vai ter um trabalho, né, lícito, comum, e acaba sendo explorada, né, para fins sexuais. Nesses casos, a gente tem também algumas ameaças. Então, olha, eu conheço a tua família, eu sei onde você mora, você não domina o idioma, você está irregular nesse país, se você sair, você pode ser presa, você não vai voltar, ou algo vai acontecer com a sua família. E nesse ponto, uma coisa que eu queria deixar bem clara, tanto para pessoas brasileiras que estão em outro país, mesmo que estejam em situação migratória irregular, ou pessoas, né, de outros países que estão no Brasil, migrantes no Brasil, caso estejam aqui de forma irregular, isso não impede que o Estado dê total assistência e proteção à vítima. Independente da situação migratória dela, todo acesso à justiça e à proteção é garantido a uma vítima de tráfico de pessoas. E, doutora Ana, como é que o nosso telespectador que está nos acompanhando nesse momento pode identificar alguma suspeita de exploração, de tráfico de pessoas, de repente, que está acontecendo próximo a ele? Como denunciar esses casos? Geralmente a gente precisa desconfiar, né, de propostas de trabalho muito lucrativas, aquela situação que, olha, eu tenho um trabalho para você em outro país, eu pago toda a sua passagem, pago todos os as suas despesas e você vai chegar lá só para exercer sua profissão. Será que é isso mesmo?
Olha, nós temos aqui um contrato para você assinar, para que você jogue futebol em outro país. A gente tem um advogado, um suposto advogado, cujo nome está naquele documento. Será que é real? Então, assim, a gente precisa, a maior arma contra o tráfico de pessoas é a informação. A gente precisa ir atrás de informações sobre as pessoas, sobre as empresas, saber que muitas vezes os criminosos se utilizam de dados reais, de empresas que existem, mas sem que essas empresas saibam, esses nomes são utilizados, né, impropriamente. E a partir, né, dessas informações, a gente averiguar realmente se trata de uma proposta real ou não. E no caso de desconfiar, né, ou qualquer vítima, qualquer familiar, qualquer vizinho, né, qualquer pessoa pode denunciar o tráfico de pessoas. Todas as denúncias são anônimas. Existem vários canais para denúncias. Qualquer instituição que lide com o enfrentamento ao tráfico, né, as defensorias públicas, ministérios públicos, as polícias, todas estão aptas a receber as denúncias. No entanto, eu acho que os canais de mais fácil acesso à população são o Disque 100 e o 180. É uma ligação que é gratuita, pode ser feita a qualquer dia, 24 horas por dia, é anônima, e inclusive gera um protocolo para que aquele denunciante possa acompanhar o que foi feito com aquela denúncia, como ela foi encaminhada. No caso do trabalho escravo, a gente também tem o sistema IP, né, através do site, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. As pessoas podem ali colocar os dados, né, da vítima, a localização dela, a situação em que ela se encontra, para que também as autoridades possam adotar as providências necessárias para o resgate dessa vítima. Que não só hoje, né, doutora, mas todo mês e todo ano seja um período de conscientização para chamar a atenção da responsabilidade da sociedade também em relação a esse tipo de crime. Para encerrar, nós mostramos no começo do Aparecida Debate de hoje uma cartilha de conscientização que vai nesse sentido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Defensoria Pública também possui material desse de conscientização. Como é que as pessoas podem ter acesso? Sim, dentro do site da Defensoria Pública da União, que é o www.dpu.def.br, existem diversas informações, né, sobre a nossa atuação em diversos temas de interesse da sociedade, e dentro da página do Grupo de Trabalho de Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, a gente tem essa cartilha. É uma cartilha que foi feita inicialmente para a população migrante, alertando sobre o tráfico de pessoas, né? O Brasil é um país que tanto tem casos de pessoas traficadas de outro país no Brasil, como também exporta, né, a vítimas. Nós também temos muitos brasileiros fora do país sendo explorados. E essa cartilha especificamente ela vai falar de como os migrantes que estejam no Brasil e que estão em situação de tráfico de pessoas podem acessar todos os serviços brasileiros e garantir os seus direitos. E, além disso, também a gente faz outros trabalhos, temos outros informativos aí, falando um pouco sobre o que é o tráfico de pessoas e qual é o encaminhamento adequado às suas vítimas. É somente com a união de todos que podemos vencer esse crime, né, que viola diretamente a dignidade humana. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no Aparecida Debate, nos ajudou e muito, principalmente o pessoal de casa, para chamar a atenção para esse dia todo especial e que ele seja todo mês, todo ano, enfim. Eu que agradeço e parabenizo vocês por trazerem um tema tão importante para a sociedade. Boa noite, doutora. Até a próxima. Abraço, bom trabalho. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. No terceiro e último bloco, nós vamos mostrar ações que visam conscientizar os moradores de áreas vulneráveis sobre o risco do tráfico humano. É o caso, por exemplo, do projeto Menina Dança, atuante nas cidades que cortam a BR-116 em Minas Gerais. O local é conhecido como Rodovia da Exploração. E o nosso convidado agora é o Arley Torresani, coordenador do projeto social Associação Menina Dança. Ele está aqui aparecendo para a gente. Muito boa noite. Seja bem-vindo, Arley. Boa noite, Letícia, Eduardo.
Boa noite. Conta pra gente como que é a realidade na área de atuação do projeto, como que é essa BR-116 no trecho mineiro, que é conhecida como a rodovia da exploração. Pois é, a BR-116 é a maior rodovia do Brasil em termos de quilômetros, né? E ao longo da rodovia, são identificados 1.011 pontos vulneráveis à exploração sexual, dos 9.000 pontos mapeados em todo o Brasil. Numa média nacional, em que os pontos críticos nas rodovias giram em torno de 12%, em 6,5%, a BR-116 nós temos uma média de 12% de pontos. Então, dessa forma, a BR-116, ela acaba cortando a região onde nós estamos, acaba pegando ali cidades com índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo. Então, sendo assim, as famílias que nós atendemos ali, naquele contexto, são, na sua maioria, famílias que vivem ali com meio salário mínimo por mês, e delas 77% são usuárias desses benefícios do governo federal que coloca renda, dinheiro direto dentro das famílias. Ou seja, Warley, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. São os grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas, né? Infelizmente sim, né? Apesar de que, quando a gente pensa em tráfico humano, essa questão da promessa de uma condição melhor de trabalho, de conhecer outras localidades, estão muito em evidência. O problema, infelizmente, né, as vítimas, elas não são somente pessoas em extrema pobreza. A questão do Menina Dança, a gente trabalha numa localidade em que o tráfico de pessoas, parece estranho o que eu vou falar, mas ele se dá muito de uma cidade para outra. Porque, geralmente, quando a gente pensa em tráfico humano, a gente tem aquela ideia de Hollywood, dos cinemas, que vai para um outro país. E no nosso caso, na nossa área de atuação, às vezes a menina mora numa cidade e ela pega carona para ir para uma outra cidade próxima, e coisa às vezes de 30 quilômetros. Mas isso pela Polícia Rodoviária Federal, é classificado como tráfico de pessoas. E o que agrava, no nosso caso, né, que a gente trabalha com criança e adolescente, o que agrava é que muitas vezes estas caronas são pagas, às vezes, com a base da exploração sexual. E essas meninas vão, às vezes, para algumas localidades para, infelizmente, serem exploradas sexualmente ou fazer usos de drogas. E, Warley, como que surgiu, então, a ideia do Menina Dança e como que vocês atuam junto a essas meninas, junto às famílias? Pois é, o Menina Dança tem uma história muito legal, porque o Menina Dança tem como cofundador eu, né, o Warley, e um jornalista inglês chamado Matt Roper. Esse termo, né, da BR-116, da rodovia da exploração, foi a gente que batizou em um dos livros dele, a chamada Highway to Hell, né, uma rodovia para o inferno. E o Menina Dança começa, na verdade, apesar da gente trabalhar ao longo da BR-116, de 2013 para cá, em 1999, em Belo Horizonte, né, capital das Minas Gerais, nós começamos a trabalhar com meninas com trajetória de rua. E no caso dessas meninas com trajetória de rua, a gente percebeu que a maioria dos projetos sociais que existiam, eles eram todos em moldes masculinos. E se as meninas quisessem ser atendidas, elas tinham que se adequar àquela realidade. E o que a gente percebeu? Que as meninas, muitas vezes, elas saíam das suas casas e iam para a rua por causa de um contexto de violência que elas viviam, e quando elas chegavam na rua, elas encontravam aquelas mesmas violências. E aí a gente teve uma ideia de começar uma escola de dança para meninas de rua. E é interessante que foi num bairro aqui em Belo Horizonte chamado Lourdes, que é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. E assim se foi. Ficamos durante um tempo em Belo Horizonte. Quando o poder público assumiu a questão do problema e veio assim, trouxe respostas bem interessantes, bem satisfatórias para a sociedade, a gente parou o projeto, e quando foi em 2012, nós retomamos o projeto com um olhar para a BR-116, para trabalhar com meninas em situação de extrema vulnerabilidade e vítimas de violência sexual, porque aí engloba tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual, que é um recorte muito específico do nosso projeto.
A gente trabalha somente com meninas as unidades que nós temos ao longo da BR é chamado Casas Rosas. E qual que é a proposta, né, a sacada das Casas Rosas? São ambientes extremamente femininos e dentro das casas a gente oferece atividades de arte e educação. Mas não é somente a atividade da arte e educação por si. Por exemplo, quando a gente pensa na dança, a dança tem uma intencionalidade dentro da metodologia do nosso projeto da menina ela tomar posse do corpo que foi subtraído dela. Assim, nós ouvimos assim, de dezenas de meninas o seguinte depoimento, que quando elas sofreram a violência, o abuso sexual, e muitas vezes ele é intrafamiliar, elas falam que, os relatos delas, né, de formas diferentes, mas dezenas de lugares diferentes, elas falavam que é como se o corpo tivesse sido subtraído delas. Então, dessa forma, com a dança, é como se devolvêssemos o corpo para ela e aquele corpo dela passasse a expressar outros tipos de sentimentos, de manifestações para além do despertamento do desejo ou da perversão sexual de um adulto em relação a uma criança de 10, de 11, um adolescente de 12 anos de idade. Então, o projeto começou em 1999, tivemos um intervalo aí e em 2013 retornamos, né, para as BR-116 e estamos, até hoje, atualmente estamos atendendo 9 cidades, 5 ao longo da BR, sendo 4 em Belo Horizonte, nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, uma no sudoeste da Bahia, e 4 cidades na região do Paraopeba, em Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Betim. Warley, o acolhimento é tão necessário, né, e tão fundamental para a recuperação, para a restauração de vida dessas vítimas, né? Como é que as meninas chegam no projeto? Muito machucadas, né? Eduardo, é um negócio muito interessante, porque assim, 50% das meninas que chegam pra gente, elas são frutos de busca ativa. A nossa equipe põe a cara na rua, vai atrás e aborda e convence e traz. Só que os outros 50% ou é encaminhado pela rede de proteção, né, Conselho Tutelar, escolas, né, ou chega de forma espontânea, porque uma menina vai falando para outra, e vai falando para outra. E quando elas chegam nas casas, você falou a questão do acolhimento, dentro da nossa metodologia tem um negócio muito interessante que a gente chama de pequenos nadas. O que são os pequenos nadas? Um bom dia, uma boa tarde, olha, seu cabelo está tão bonito hoje, olha, eu sei que você gosta de um suco sabor tal, fizemos para você. Então, quando a menina ela chega e ela se depara com essa acolhida, dentro de um ambiente 100% feminino e totalmente seguro, né, que infelizmente, quando a gente pensa na violência sexual, a grande parte dessa violência ela é intrafamiliar, 70% dos casos de violência sexual elas são intrafamiliar, a menina ela se sente extremamente à vontade. Quando vai dando a hora de ir embora, elas começam a inventar desculpas para não poder voltar para suas casas, né? Isso deixa a gente extremamente feliz, porque o projeto é feito para elas e a gente percebe que elas gostam daquilo que é oferecido. E, Warley, como que é o trabalho realizado com as famílias, né? Você mesmo falou que muito dos casos da violência está ligado à família. E como que é a receptividade das famílias dessas meninas com o projeto? Pois Letícia, a gente pensa dentro do Binadança o seguinte, todas essas meninas que a gente atende, na verdade, elas são vítimas, elas não são o problema que a gente enfrenta, elas são vítimas daquele problema. Quando a gente pensa nessas cidades que a gente atua, as relações culturais acabam normalizando a violência. Então, assim, a gente está falando de pessoas que foram nascidas e criadas dentro de um contexto e elas acabam achando que daquela forma é normal aquilo ali. E aí, quando a gente pensa no trabalho com as famílias, a gente entende o seguinte: durante o período que as meninas estão nas Casas Rosas, elas estão protegidas, acolhidas. Só que no final do dia elas voltam para suas casas. Se a gente não tiver essas famílias como parceiras, e aí a gente dar estímulos para que essas famílias, ao invés de fazerem parte do problema, elas venham fazer parte da solução, o nosso trabalho vai ser uma meia medida, e uma meia medida ela não é completa, ela não vai surtir o resultado. Então, como que a gente trabalha com essas famílias? A gente tenta trazer essas famílias para dentro da entidade.
E a gente, então, a nossa equipe faz visitas domiciliares, a nossa equipe oferece dentro das Casas Rosas programações para essas famílias, a gente oferece atividades, as mesmas oficinas que às vezes são oferecidas para as meninas, de tempo em tempo a gente oferece para estas mães. A gente está com um desafio, começamos ano passado, de trazer os pais, as figuras masculinas, porque assim, a gente não pode generalizar, não são todos os homens que violentam, não são todos os homens que abusam, e então a gente vem fazendo esse trabalho. E aí com isso, as famílias começam, a gente dá o estímulo para que essas famílias nos deem as respostas, para eles serem partes da solução e não parte do problema. Agora, a gente enfrenta um desafio muito grande, porque como eu falei que é um problema cultural, normalizado, o que a gente enfrenta? Quando a gente senta e ouve a história de uma menina, e senta com a sua mãe e ouve a história desta mãe, a gente vê o que está acontecendo na vida da menina da mesma forma que aconteceu na vida da mãe em um tempo diferente. Quando a avó aparece, a gente ouve a história da avó, a gente começa a ver que aconteceu na vida daquela senhora, aconteceu na vida da mãe, aconteceu na vida da filha, da neta. Então, ou seja, nós estamos lidando com um problema que ele é geracional e que o Menina Dança acaba tendo 2 desafios, que são os 2 maiores desafios que a gente rompe ele, a gente vai longe. O primeiro é levar essas vítimas a romperem com o silêncio. O segundo, quando rompe com o silêncio, que gera uma denúncia para o poder público atuar, a gente precisa dar os estímulos para que a cultura seja mudada, para que a violência não venha a ser visto como algo natural. Porque se não muda a forma das pessoas pensarem, não vai mudar nunca a forma das pessoas agirem. Eu ia perguntar justamente isso para a gente poder estar concluindo a nossa conversa, né? E que fique como uma mensagem para esse Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Nesses 2 anos de projeto, belo projeto, e parabéns Obrigado. Por ele, viu? Parabéns. Vocês notaram alguma mudança de mentalidade aí na região que vocês atendem? Que esse é o principal objetivo, conscientizar, chamar a atenção. Sim, geralmente quando a gente pensa em impactos, Eduardo, a gente pensa em impacto de curto, de médio e de longo prazo. A mudança de uma cultura é algo muito complexo e a gente não pode cair no erro de achar que a cultura, que a nossa cultura é melhor do que a cultura daquelas pessoas que vivem ali e anos vivem dentro daquele contexto. Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza que faz parte da nossa metodologia? Quando a gente chega numa localidade, a gente começa meio que desenvolver uma cultura paralela àquela cultura que existe ali. E à medida que essa cultura vai sendo desenvolvida, vai se consolidando, as pessoas começam a observar e fazer comparação e naturalmente elas começam a migrar de uma cultura para outra. Então, quando a gente fala em um resultado, um impacto a longo prazo, com menos de 5 anos numa localidade, a gente não pode falar de resultado. Então, nós temos cidades hoje, cidade de Medina, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha, nós já estamos lá desde 2013. Então, quer dizer, nós já temos aí nós vamos para o 11º ano nessa cidade. E aí, então, o que ocorre? A gente vê meninas que antes estavam às margens da rodovia, já não estão mais ali, porque elas vão sendo empoderadas, elas vão compreendendo que muitas coisas que acontecem com elas faz parte de uma violência, e isso não pode ser aceito. A gente ensina essas meninas a gritarem, pedir socorro, e com isso a gente vai diminuindo o espaço do violentador. Só que existe um problema que é o seguinte, assim como a gente vai encontrando estratégias e encontrando soluções, mudando estratégias e encontrando soluções, a violação e o crime também, ele migra. Então, o que a gente tem percebido ao longo dos anos? A gente tem colhido resultados em que a gente tem visto, assim, os problemas da BR com uma quantidade menor, a presença das meninas. A gente tem visto meninas que hoje, né, quando a gente começou em 2013, 2014, hoje já são mães de família, dentro da realidade socioeconômica delas, são pessoas bem-sucedidas.
Eu não posso medir aí o sucesso mediante a minha vida aqui em Belo Horizonte, ou a vida de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for, né? Então, a gente tem colhido estes resultados. Mas o que a gente tem percebido é que o desafio é muito grande. E a gente tem percebido também que a forma como essa violência vem acontecendo, ela tem saído às margens da BR e migrado para dentro das cidades. E aí é um outro desafio que a gente vem enfrentando e pensando ações mais efetivas quando a gente fala de vida comunitária. São ações que precisam ser de vários órgãos, né? Não só de uma iniciativa, de um projeto como vocês, com certeza. Não, infelizmente não. E como são cidades de extrema pobreza, Letícia, às vezes a menina ela é penalizada 2 vezes, porque quando ela chega a falar de uma violência que ela sofre, e aí a gente vem com as medidas de encaminhamento, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, essas coisas todas, às vezes ou ela volta para o mesmo ambiente onde a violência está presente e ela sofre, ou às vezes ela é penalizada porque ela tem que ser abrigada, colocada numa instituição institucionalizada, colocada num abrigo, né, numa casa de acolhimento. Às vezes não tem na cidade, ela vai para 100, 150 quilômetros de distância de onde ela mora. Aí ela sai da vida escolar, do ciclo familiar, dos amigos. Então, é um desafio muito grande. O problema da violência, da exploração sexual nas localidades onde nós estamos é um problema muito maior do que a soma dos esforços do Menina Dança, com seus 60 colaboradores, Conselho Tutelar, os municípios que às vezes vivem apenas do fundo de participação do município, é uma renda assim, municipal muito pequena, e infelizmente os lugares, quando vão se afastando das capitais, a presença do Estado ela vai ficando assim, não somente precária, mas às vezes quase que invisível. Então existem programas, mas o poder de alcance e de efetividade dele é muito frágil, e a pessoa que sofre o problema acaba o problema sendo um pouco maior do que realmente ele é. Infelizmente, né? Warley, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Aparecida Debate. Infelizmente, o nosso tempo hoje está terminando. Seja sempre bem-vindo e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Assim, se quiser convidar para 1, 2 horas de programa, história e depoimento é o que não falta aqui. Eu ia dizer justamente isso. Histórias você tem bastante, belos exemplos principalmente. Um 18 de maio aí, ao Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual, a gente está à disposição, caso vocês desejem. Tá combinado já. Combinado, Combinado. Obrigada, Warley. Ótima noite. Uma boa noite. Boa noite, um abraço, viu? Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja aí esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e bastidores dos nossos trabalhos, você pode sugerir temas para a gente debater aqui toda terça-feira. É isso aí, Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso. Até mais. Boa noite, até uma próxima. Tchau, tchau.